Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Gente, eu estou aqui em casa num frio de acho que uns 15 graus e olha que não seja mais, hein? Menos graus. E essa semana tá muito fria, né? E quase a gente não consegue sair do lado de fora. Mas eu venho aqui com um tema muito quente, que de repente você pode estar assistindo esse vídeo aí no ambiente aonde eu vou falar. Você pode estar assistindo aí e meditando se o que eu vou falar é verdade ou mentira, tá bom? E o que eu vou falar aqui são coisas que eu vivi, né? São coisas que eu vivi, mas são coisas também que eu observo nesse lugar onde eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. O título: Por que acontecem certas coisas ruins no ambiente de trabalho? Certas situações que não era para estar acontecendo e acontece. E eu vou listar, apontar para você que é dono de uma empresa, para você que trabalha numa empresa, você é um funcionário ou você é um patrão. Esse vídeo hoje vai servir para as duas pessoas, né? Tanto o funcionário como o patrão. E se está acontecendo aí no seu ambiente de trabalho e de repente é você que está causando isso, hoje você vai se corrigir. Mas se não é com você, é com as pessoas que você conhece e você não pode controlar o que os outros fazem, tá bom? Você, a partir de agora, vai também assistir esse vídeo, que ele vai te ajudar a você se prevenir, você observar o que antes você não via, para você que vai decidir que atitude você vai tomar a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Ainda tentando me recuperar da gripe, né? Vamos lá. Gente, você sabe que o local de trabalho é o local aonde você passa o maior tempo, não é verdade? A jornada de trabalho do brasileiro é variada, né? Tem uns que têm uma jornada de 8 horas diárias, outros de 12 por 36, outro numa escala, outro é plantão, né? Dependendo da empresa, se é particular ou se é privada, tem gente que fica mais tempo, 8 horas, 10 horas, 6 horas, né? Outros até 4 horas, não importa o tempo que você fica no ambiente de trabalho, tá bom? Geralmente é o tempo que você fica mais do que quando você está com sua família. Você já reparou? Você fica mais nessa empresa, não só como chefe, ou como colega, ou como funcionário, do que com sua família. E também a gente tem que considerar, né, que quando você está saindo de casa, se arrumando para ir trabalhar, é como se você já estivesse trabalhando, né? É um tempo que você já está se distanciando da sua família, da sua residência, o tempo que você fica no ônibus, no metrô, tá bom? Mas aqui eu quero enfocar especificamente o que acontece dentro do ambiente de trabalho. Por que acontece tanta coisa errada, há tanta briga, tanto conflito? E eu vou te dizer por quê. Olha, gente, eu sou uma pessoa que eu posso até falar sobre ambiente de trabalho, né? Porque eu já trabalhei tanto na esfera particular como na esfera pública. Eu já trabalhei em empresas particulares de diversos tipos, de diversos segmentos, ao longo da minha vida. Então, gente, eu tenho uma larga experiência para contar. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando de uma determinada empresa, nem para um determinado chefe, nem para um determinado funcionário. Mas eu estou falando no sentido geral, sobre tudo que eu já vi, que eu estou vendo, que as pessoas me contam, né? Coisas também que eu já passei. Então, eu não estou apontando uma determinada pessoa, um determinado estabelecimento, mas eu estou apontando o quê? Situações que acontecem, e você vai poder conferir comigo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu já trabalhei na esfera pública e privada, né? Só que, se você parar para observar, quem já trabalhou como eu, tanto como funcionário público ou como funcionário particular, tem situações que se repetem tanto em um como o outro. Pouca coisa muda, tá bom? Olha lá o que você vê. O que você vê nesses lugares? Não é em todos, né? Não generalizem nada no meu vídeo. Mas alguns chefes, eles não têm postura, nem posicionamento. Ana Maria, o que é postura? Postura, gente, é uma maneira de agir para resolver conflitos, problemas. E é uma maneira como o chefe ele se coloca diante de uma situação que ele tem que resolver. E por que eu comecei falando logo no chefe? Gente, o chefe, eu não estou querendo dizer que ele é a principal pessoa da empresa,
ou o funcionário é. Não, aqui eu não quero aqui fazer um vídeo dizendo que é mais importante ou que não é, porque uma empresa, ela precisa de todo mundo para funcionar, né? Desde aquela pessoa que limpa, que abre o portão, até aquela que tem um cargo mais alto. Então o assunto do nosso vídeo não é esse. O assunto aqui, gente, é postura que um chefe deve ter. Acontece um conflito entre funcionários, às vezes ele não sabe como agir, porque às vezes ele não passou por um treinamento. Existe muito chefe, gente, que eu vi no decorrer da minha vida, que o camarada ele não sabe nem fazer uma liderança. Ele não sabe liderar um pessoal. Eu acho que ele foi colocado ali por acaso, por indicação, ou até mesmo, né? Ele passou até por um concurso, passou até por um processo seletivo, mas ele não teve o treinamento para a vida prática de uma empresa. Às vezes passou por um concurso, né? Porque no concurso vai lhe dar o quê? Os conhecimentos gerais, as disciplinas. Mas a pessoa só vai saber como ela vai ser, como chefe ou como funcionário, quando ela estiver no dia a dia. E eu acho que todo chefe, gente, vou falar uma coisa para você. Pode ser chefe, líder, não importa a escala hierárquica. Deveria passar, gente, por um treinamento, entendeu? Básico e específico daquela função. Não apenas o concurso, o processo seletivo, o vestibular, ou a prova, ou a entrevista, mas também ser treinado para os problemas que vão existir no dia a dia daquele ambiente. E eu percebo, gente, eu faço uma leitura que muitos desses chefes eles não são preparados para resolver conflitos. E ele vai resolver muitas vezes usando a força física, né? É aquele que fala assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gente, essa frase é uma frase antiga, que por trás dela tem uma ditadura. De que o chefe pode gritar, de que ele pode fazer o que ele quer, porque ele tem um cargo maior ali. Mas, gente, hoje em dia, chefe não pode mais ter essa postura. Ah, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não que ele não possa dar as coordenadas, dar as ordens. Mas essa parte de ditadura, gente, tem que parar com isso. Porque às vezes da maneira como muito chefe fala com os funcionários, isso aí dá até processo, sabia? Dá danos morais. Muitos estão ainda com esse negócio antigo de achar que só porque é chefe pode falar de qualquer jeito, pode humilhar o funcionário e tá tendo muita demanda, muita. Eu não sou da esfera jurídica, né, gente? Mas eu não preciso ser da esfera jurídica para saber que existem muitas empresas que são indiciadas por causa do tratamento do chefe para com os funcionários. Um tratamento desumano. Parece que ele tá, gente, parece que ele é um capataz. Só falta dar um chicote para ele. Tem que obedecer. As pessoas ficam morrendo de medo quando ele chega. O ambiente tá ótimo. Quando ele chega, parece que o ambiente fica pesado. As pessoas ficam inseguras, com medo. Gente, quem é que aguenta trabalhar num lugar desse? Porque esses chefes, eles até gostam que os funcionários fiquem com medo deles. Que ele acha que ter medo é impor respeito. Para começar, respeito não se impõe, respeito se conquista. E esse chefe tem que aprender primeiro a se dar o respeito. Ele tem que fazer, gente, um treinamento de também uma parte psicológica, de como ter equilíbrio emocional para lidar com certas situações. Porque se você, chefe, não procurar se reciclar, você vai ter problema com a lei. Entendeu? Ninguém vai aguentar também ficar perto de você. Você já reparou aquela empresa que ninguém fica? Será que todos os funcionários que saem é ruim, não presta? Porque às vezes, gente, a liderança é horrível. Eu já trabalhei em lugares que a liderança, sabe, ela queria coisar a cultura do medo. Os funcionários ficavam tremendo, não podia nem expor sua opinião. Em pleno século que a gente tá, gente, com tudo moderno, a pessoa ela quer agir do tempo antigo. E tem mais, tem muito chefe que não se posiciona. Por exemplo, tem um funcionário que tá errado, ele, ao invés de chamar na sala, chama a atenção de todo mundo, ainda nos gritos. Para poder dar. Ele acha que ele está dando exemplo, né? Para os outros, que é para os outros ficarem com medo, não repetir o comportamento. Isso não corrige em nada. Isso só vai ter mais conflito ainda, entendeu? E você, chefe, sabendo, você perde o respeito quando você grita, quando você humilha. Não pense que você está controlando e você está abafando, não. Muito pelo contrário. Essa atitude de chefe, gente, deixa o ambiente de trabalho insustentável, que ninguém gosta de ser desmoralizado, ninguém gosta de ser esculachado, muito menos na frente de ninguém. Dá para você, chefe, chamar a atenção do seu funcionário com educação, um tom de voz baixo. Muitas vezes, gente, você pode falar grandes coisas sem precisar gritar, sabia?
Mas tem muitos que querem gritar porque quer usar isso como controle emocional. E isso não tá dando mais certo, isso está dando problema. Então, se você é chefe, tá me ouvindo, você tem essa postura, procura mudar. Se acontecer algum conflito entre funcionários, ou até fofoca envolvendo seu nome, alguma calúnia, no momento a pessoa tá com raiva, lógico, isso é uma coisa humana. Se acalma primeiro e depois chama seu funcionário numa sala. Por mais que a empresa ela seja uma empresa pobre, simples, tem sempre uma salinha, tem sempre um local reservado e chame com as pessoas que foram envolvidas naquele conflito. Eu já vi casos que aconteceu uma coisa com 2 funcionários. Aí o chefe, o superior, ele chama toda a empresa de outros setores que não tem nada a ver. Só é chamar aquelas pessoas que foram envolvidas e corrige o problema, tá bom? Esse negócio manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos rever como é essa frase, tá bom? Ela pode ser mal interpretada. Eu costumo dizer, gente, que a empresa, ela é o reflexo do que o líder é. E muitas vezes, não é sempre, mas em algumas vezes, se o chefe ele tolera desrespeito, ele mesmo começa a fazer bullying com o funcionário. Gente, eu já vi empresa que o chefe faz bullying com o funcionário. E os outros funcionários também veem isso como exemplo e começam a fazer também. E às vezes ele fala assim, eu posso fazer porque eu sou chefe, você não. Não, gente, você está dando um mau exemplo. Ninguém pode fazer bullying, nem funcionário, nem chefe. Isso passa a ser um desrespeito às leis e à pessoa. Tem muitos que entram em encrenca por causa disso. Outro funcionário tá te zoando com o outro, desrespeitando o outro, ao invés do chefe parar aquilo com educação, chamar os dois e falar, ó, a partir de hoje eu não quero essa atitude aqui, isso não tá certo. Vocês podem brincar, mas você tem que ver o que falam com o outro. Não, ele se junta com a cambada e diminui aquele funcionário. Às vezes aquele funcionário não pode nem se defender por causa da autoridade que o chefe tem. Autoridade entre aspas, né? Que eu não acho que isso seja autoridade. Entendeu? Aí aquele funcionário fica diminuído perante os outros colegas. Chefe que fica falando mal do funcionário, porque ele às vezes tem um defeito, às vezes a aparência dele não é legal, às vezes a roupa dele tá rasgada, ou ele começou o trabalho em condições assim muito pobres, às vezes o chinelinho do dedo, entendeu? Gente, eu já vi cada coisa no ambiente de trabalho que machuca o coração da gente. Então, se você é chefe e você tem esse posicionamento, começa a mudar. Eu acho que para mudar não precisa nem fazer curso. Você tem que ver aquilo que dói em você, dói no outro também. Se coloque na posição. Se ao invés de você, que é chefe, você fosse aquele funcionário humilde, entendeu? Que estivesse sendo depreciado, humilhado, como você se sentiria? Lembra que um dia também você já foi funcionário. Hã? Então, chefe, coloque em posição. Você, não importa se é líder, se é superior, se é encarregado, até o próprio dono da empresa. Eu já vi líder e encarregado de fazer coisa que o líder da empresa, o dono da empresa, nem está sabendo. E o líder e o dono da empresa nem sabe e nem concorda com aquilo. Porque a filosofia da empresa não é aquele desrespeito. Entendeu? Então, você tem que se corrigir. Outra coisa, colegas de trabalho com atitudes erradas, né? Isso aí ficou embutido quando eu falei do chefe. Aquele colega de trabalho que fica zoando com o outro. Gente, ó, eu acho até que se deve ter uma brincadeirinha entre funcionários, mas não na hora do trabalho. Gente, brincadeira no ambiente de trabalho nunca deu certo, porque às vezes a pessoa faz uma brincadeira de mau gosto. Entendeu? Faz uma brincadeira, piadinha, envolvendo a família do funcionário. Gente, não traga a família do funcionário. Quem tá trabalhando ali é o funcionário, não é a família. Entendeu? Xingando, mandando tomar naquele lugar. Entendeu? Às vezes o colega de trabalho recebeu uma ordem do chefe e pede assim, ó, fala para fulano de tal, fazer tal coisa. Aí o outro colega, às vezes só porque ele é mais antigo, ele acha que não pode ser mandado. Às vezes ele tem mais tempo de casa, 10 anos de casa, 15 anos de casa. Ele pensa, quem você pensa que é que você está chegando agora? Só que uma coisa, gente, se você é funcionário, não importa se é da entidade pública ou particular, você tem 15 anos de empresa e o outro que chegou agora tem um mês, você que é mais antigo deveria dar exemplo. Porque você já conhece as normas da empresa, o que pode, o que não pode. Você conhece como é o serviço, como é a conduta. E às vezes você usa isso como desculpa para fazer o que você quer. Não, você tem que obedecer as regras, tanto quanto esse funcionário que chegou hoje. Até mesmo para você dar exemplo para esse funcionário que chegou hoje. Mas tem funcionário que é antigo, gente, que é muito folgado. Entendeu?
Ele quer fazer coisas porque ele é antigo. E às vezes esse chefe dele passa a mão na cabeça. Não tem um posicionamento de chegar e falar assim, ó, aqui na empresa você pode ter chegado hoje ou você pode ter chegado desde quando a empresa fundou. As regras são as mesmas, né? De cada setor, é claro. As leis são as mesmas. E quem não obedecer, infelizmente, vai ser punido, né? Com uma demissão, com outras coisas, de acordo com o que a pessoa fez, né? Uma demissão ou uma advertência, entendeu? Mas às vezes o que é que o chefe faz? Muitos passa a mão na cabeça porque o funcionário é antigo, às vezes o funcionário é parente dele, às vezes é uma filha, às vezes é um irmão, às vezes é um cunhado. Gente, eu já falei em outros vídeos meus que não se pode misturar trabalho com parentesco, nem com sentimento. Você tem um funcionário, um subordinado seu, ele errou, você tem que tratar ele com o mesmo respeito, mas ele tem que ser chamado a atenção. Não importa se é tua filha, teu irmão, teu pai, tua mãe. A partir do momento que ele entrou na empresa, ele é um funcionário. Ainda que ele tenha um cargo alto, não dá o direito, gente. Então é por isso que muitas empresas não funcionam. Tem empresa que elas já são rotuladas, que todo mundo já fala, tá na boca do povo. Ó, essa empresa é muito ruim de trabalhar por causa disso, disso, isso. E talvez você esteja me ouvindo lembrando de algumas, né? Porque eu também lembro de algumas. Então os colegas de trabalho fazem brincadeira besta, entendeu? Gente, eu costumo dizer que brincadeira é aquilo que os dois sorriem. Se os dois, piada, é aquilo que os dois riem. Se um riu e o outro ficou magoado ou humilhado, então é muito sem graça essa brincadeira. Então tem que parar. Se você é uma pessoa cheia de graça, entendeu? Principalmente aquela pessoa que fala muito. Gente, eu já trabalhei num ambiente de... Eu já estive num ambiente de trabalho que tinha uma pessoa insuportável. A pessoa não parava de falar. Ela falava de tudo, de todos, para qualquer um. Gente, tem assunto que você fala para um, mas você não fala para outro. Tem assunto que você não pode trazer para o ambiente da empresa. O ambiente corporativo, gente, não cabe todo tipo de assunto. Às vezes você fica trazendo a sua vida conjugal, falando como você é com seu marido, com sua esposa, para o ambiente de trabalho. Ninguém quer saber. Às vezes a pessoa ouve por educação. Ana Maria, o vídeo tá longo. Isso aqui não é vídeo não, isso aqui é live. Porque, gente, é muita coisa para falar. E eu não vou dividir em 2 vezes. Porque, de repente, você tá tendo essa postura e você não se toca e ninguém nunca teve coragem de falar isso pra você. Eu tô falando isso aqui pra você, entendeu? Você tem uma postura errada, você é inconveniente. E às vezes é por isso que ninguém suporta você, né? Ou você conhece funcionários, colegas de trabalho que se comporta assim, às vezes você tem vontade de chegar na pessoa e dar um toque pra ela, mas você fica com medo. Será que ela vai ficar brava? Entendeu? Porque tem pessoas que são tão insuportáveis, tão inconvenientes, que dá vontade de você chamá-las de canto e fazer com que elas vejam o quanto elas estão erradas. Porque às vezes a pessoa não tem esse mancol. Tem gente que não tem bom senso, gente. Às vezes não teve uma preparação, não teve ninguém. Tem uns que nem sabe que é inconveniente, que é chato. E tem outros que sabe que são e não quer mudar. Entendeu? Aí eu tinha essa pessoa na empresa onde eu trabalhava. Gente, que pessoa insuportável. Não vou falar, né, que é homem ou que é mulher, não interessa, entendeu? Mas eu chamei essa pessoa de canto. Eu chamei a atenção dela. Eu sabia que ela não ia gostar, mas eu chamei educadamente, entendeu? Eu cheguei com todo respeito, respeitando a pessoa, mesmo eu não sendo chefe. Porque o chefe não via. Ou então, às vezes também, tem chefe que é muito educado, legal, vê que a pessoa está sendo inconveniente, então o chefe não quer ser, assim... ditador, entendeu? Só que não tem nada demais. Se você é chefe e está presenciando isso, tem que chamar atenção sim, porque incomoda os outros, entendeu? Mas eu me vi na obrigação de chamar a atenção da pessoa. Só que eu chamei com educação, com respeito, de canto, numa hora em que a pessoa não tinha ninguém por perto. Falei, fulano, você é uma pessoa muito legal e tal, mas você não acha assim que... Eu levei a pessoa a pensar. Eu não fui chegando já acusando, entendeu? Porque você vê, gente, às vezes até a maneira da gente falar muda tudo. Faz a pessoa se quebrantar. Mas se você chegar ríspido, raivoso, né? Você já tá de saco cheio daquela pessoa e chega e fala, falando, para com isso, é isso, isso e isso. Ainda mais na frente dos outros, pronto, você tem um inimigo o resto da vida. Então, a minha consciência estava limpa naquela hora. Eu cheguei, falei com a maior educação. A pessoa, num tempo, ficou chateada. Mas depois ela viu que eu falei de uma maneira amável para ela.
e que ela precisava dar uma melhorada também. E a Ana Maria, você também não comete erro? Não cometo. Eu já cometi muito erro, gente, no ambiente de trabalho. É por isso que eu trago aqui o vídeo para vocês, porque esses erros me renderam um aprendizado, ou uma aprendizagem, né, como você quiser, entendeu? Eu era muito nova, né? Quando eu tinha meus 19 anos, eu comecei no ambiente de trabalho com 19 anos de idade, né? 19 anos de idade, isso aí é no fim da adolescência, né? Ainda mais que minha mãe, meus pais nunca me deram orientação como que era, tudo era novo para mim. Então eu comecei com 19 anos de idade. Eu cometi muitos erros também, até chegar à idade que eu tô, para poder falar o que eu tenho falado aqui para você, ensinar, ajudar, né? Eu também cometi muitos erros. Eu já fui inconveniente, eu já fui muito faladeira, eu já fui distraída no ambiente de trabalho, mas eu me corrigi. Entendeu? As pessoas chegavam diante de mim e me chamavam a atenção também. E antigamente, né? Tem aquele chefe raiz, né? Quando eu falo chefe raiz, gente, não é chefe ditador, não, tá? Não é o rei do cangaço, não. É aquele chefe assim que tem posicionamento. Você olhava pro cara, tinha até uma expressão dura, mas ele era educado, entendeu? Mesmo sendo uma pessoa rica, de autoridade, ele sabia como falar com o funcionário, entendeu? A pessoa me chamava a atenção. E isso me fez crescer. E hoje eu consigo ajudar pessoas que estão agindo hoje como eu agi no passado. Eu nunca fiz assim nada de grave no ambiente de trabalho, mas eram coisas também que às vezes estavam incomodando outras e eu não tinha essa consciência, tá bom, gente? É um pouco longo o vídeo, hein? Mas olha, se você ficar aqui até o fim, gente, nossa, você vai aprender coisas que de repente ninguém teve coragem de falar isso pra você. Porque às vezes a pessoa tem medo de você ficar bravo, de você bater, de você xingar. Entendeu? Aí, às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Às vezes, uma pessoa de fora é melhor falar do que uma de dentro, tá bom? Mas se eu tivesse, na minha época de trabalho, aos meus 19 anos, uma pessoa que falasse comigo do jeito que eu tô falando pra vocês, gente, ó, eu ia amar. Isso aí ia melhorar e muito. Eu não teria cometido tantos erros. Tudo bem? Mas ainda há tempo de você se corrigir se você é essa pessoa que age assim. Ou se você conhece alguém que age assim e você vê que o chefe ele não se posiciona, chama essa pessoa com jeitinho, com cuidado, tá bom? De repente você está salvando ela de uma demissão, de uma justa causa. Às vezes ela passa dos limites e ela não conhece lei, ela acaba cometendo bullying com um colega e acaba recebendo processo, alguma coisa, tá bom? De repente, às vezes, gente, a verdade salva. A verdade, muitas vezes, vale mais do que tapinha nas costas, tá bom? Ó, outra coisa, no ambiente de trabalho que é horrível, excesso de cobrança em relação ao que foi contratado. Gente, ó, hoje em dia, no ambiente de trabalho, há muito desrespeito, né? Muito passar dos limites. Você é contratado para fazer uma coisa, você tem que fazer 3 coisas. E você é cobrado como se você tivesse a obrigação. Mas no seu contrato de trabalho não estava que você iria trabalhar até depois do horário e muito menos fazer um serviço a mais do que é o seu. Mas às vezes você faz porque você está com medo de perder o emprego. Então, muitas pessoas estão abandonando o ambiente de trabalho por causa disso, sabia? Excesso de trabalho, não é que a pessoa tem medo de trabalho, é que ela foi contratada para uma coisa e tem que fazer outra, tem que fazer 3, 4 funções. Gente, de vez em quando, pode acontecer assim um funcionário faltar, né? Digamos, faltou a faxineira do ambiente que você trabalha, da fábrica, da escola, do hospital, né? Se você puder, não é nada demais você dar uma limpada, passar um paninho uma vez na vida. Mas tem chefe que se você faz uma vez, ele quer que você faça sempre. E no dia que você não faz, ele cobra como se fosse sua obrigação, tá? Chefe, procure saber direitos trabalhistas, lê um pouco. Se seu funcionário foi contratado para fazer a limpeza, ele não é obrigado a fazer o café. É um exemplo, tá? A não ser que ele tenha sido contratado para a limpeza e fazer o café. Se ele foi contratado para ser um porteiro, entendeu? Porteiro é uma coisa e vigia é outra, não é? São profissões similares, mas eu andei lendo sobre isso, tem algumas diferençazinhas. Mas tem empresa que você tem que fazer papel de tudo, de porteiro, de segurança, de vigia. Gente, são parecidos, mas não são iguais, tá bom? É só um exemplo, como tantas outras. Então, excesso de cobrança. O salário é X, mas a pessoa tem que fazer 3 atividades. Então, pague 3 salário para aquela pessoa. Gente, desvio de função é errado. E acúmulo também, tá bom? E às vezes quando o funcionário ele vai reclamar, ele é visto como um preguiçoso. Fica parecendo que ele não está cumprindo as obrigações dele, mas ele está cumprindo sim. Outra coisa,
que deixa o ambiente de trabalho insuportável. O ambiente físico em si ou instalações inapropriadas. Gente, eu trabalhei num lugar, quando eu tinha meus 19 anos, que as tomadas parecia que você ia levar um choque a qualquer momento. Era jogada no chão, o chão era úmido, você ia ligar uma máquina, as tomadas eram fora, não era embutida bonitinho, tudo improvisado, um monte de fio emaranhado. Gente, isso aí, você que é dono de uma empresa, às vezes você é um microempresário, está começando agora, mas nesse quesito, gente, instalação elétrica, tem que tomar muito cuidado, porque tem os acidentes de trabalho. E às vezes você não tem condições nem de arcar com um funcionário que se acidenta, entendeu? Então era tudo desorganizado, o telhado parecendo que ia cair, era um local úmido, o banheiro vazava no teto. Gente, eu sei que no Brasil, para você começar a montar uma empresa, não é fácil. Você não começa com tudo bonitinho, mas existem coisas, gente, que são básicas, que se você não começar com elas, é melhor que você nem abra a porta da sua empresa. Por exemplo, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalações sanitárias, entendeu? O teto tem que ter segurança, são coisas primordiais. E mesmo porque essa empresa aí pode passar por uma vistoria, entendeu? De um órgão competente e dá problema. Gente, eu já vi lugar que eu trabalhei, ambientes onde faz comida, mas é uma imundície. As coisas não funcionavam, o lixo era perto do lugar onde fazia comida, assim, sabe? Com aquela bocona aberta, o lixo esparramado, as moscas sentando. Enfim, gente, eu não preciso entrar em detalhes aqui, porque senão daqui a pouco eu vou entrar em detalhes aqui de lei. E eu não sei leis, né? Mas algumas coisas eu sei. Aquelas instalações, aquele ambiente é horrível. Dá a impressão que o funcionário vai sofrer um acidente a qualquer momento. Em muitos casos acontece, entendeu? Então, gente, eu listei aqui algumas das coisas que acontecem que tornam o ambiente de trabalho insuportável. E muita gente se demite por causa disso. Abre mão até de tempo de casa. Entendeu? Por causa disso. Porque não dá mais. Às vezes a pessoa já está 1 ano, 2 anos. E tem gente que chega, nem 1 ano ela quer ficar aí. E aí todo mundo fala assim, é porque a geração tal não quer trabalhar. Mas você já reparou como são as condições de trabalho? A maneira como é tratado o funcionário aí? Uma vez eu fui no mercado, o encarregado do mercado chamou o rapaz do caixa, a atenção na frente de todo mundo. Eu fiquei com uma raiva tão grande. Eu vou contar isso aqui, só não vou falar que mercado foi ou quem que foi. Gente, foi vergonha alheia. Sabe aquela bronca que dá no funcionário, mas a gente se sente envergonhado? Gente, pra que isso? Chama o rapaz em particular. O cara às vezes tá ali com a cabeça cheia de problema, ganhando pouco, porque trabalhar num caixa de qualquer lugar, gente, não é fácil, porque o caixa é o sangue de uma empresa. E é o lugar que é mais cobrado. Quando acontece alguma coisa, gente, dá uns problemas sérios. Humilhou o rapaz. Se eu fosse ele, metia um processo, tá? Porque isso aí não é liderança, não. Isso aí é ditadura. Chama atenção com jeito, com educação. Lembra que você é humano e essa pessoa que está trabalhando aí, não é porque ela está ganhando que ela é seu escravo, não. Não é porque ela está ganhando para exercer a função que você pode fazer com ela o que quer, não. Por isso que existem leis trabalhistas. E o que mais tem, gente, é leis trabalhistas, né? E processos trabalhistas, às vezes por uma coisa que poderia ser evitado. Chefe que fica fazendo gracinha com funcionário. Às vezes aquela palavra lá, assé, sabe? Com mulheres, né? Pode ser moral ou aquele outro lá que eu não posso falar aqui. Tudo isso aí pode ser evitado. Eu sei, gente, que não existe ambiente de trabalho perfeito, porque onde tem pessoas tem erros, mas tem erro que tem que ser corrigido. Tem erro que é repetido todo dia, toda hora. Nunca muda. Passa a ser um padrão de comportamento daquelas pessoas daquela empresa. Tanto que quem conhece a empresa já até sabe, aquela empresa lá, já sei, o chefe age assim. O pessoal daquele lugar lá, ó o que eles fazem lá. Sabe? Falta de ética. Falta de educação, falta de tudo, de respeito, falta de conhecer um pouco das leis também do nosso país, que nós não estamos mais no tempo da escravidão. Eu não estou dizendo que você não pode cobrar do funcionário, porque ele ganha para isso. Eu não estou dizendo que você não pode estabelecer limites, entendeu? Que você não possa brincar com o funcionário. Você pode brincar, é o momento certo de tudo. E você que é funcionário, que fica brincando também na hora errada, cheio de gracinha, você quer ser a pessoa mais popular do trabalho. Sabia que isso é ridículo? A postura é ridícula, tanto faz para homem como para mulher. Mas para homem mais ainda, sabe por quê? Porque o homem, gente, ele tem que ter uma postura de seriedade. Seriedade não é grosseria.
tá? Você pode ser sério, mas ser uma pessoa amorosa, educada. Gente, procura estudar, procura ler, para você saber como você entra e sai em determinados lugares. Tem coisas que você não pode falar no ambiente de trabalho. Outra coisa, tem coisas que você viu o teu colega fazendo, mas deixa que o superior resolva. Se o superior não resolver, você tem uma conversa com o superior. Nem tudo você pode ir passando já na frente e resolvendo. Às vezes não é da sua alçada. Entendeu? Às vezes não é da sua conta resolver isso, o que a pessoa fez. Cuide do seu trabalho. Você é um CPF trabalhando para um CNPJ. Não tem sentimento, mas tem que ter educação. Entendeu? Não tem emoção, mas tem que ter postura. Postura não é pose. Pose é ficar assim, ó. Querendo ser obedecido por causa do título. Mas postura tem a ver com atitude, com a maneira como fala, como se conduz. Tá bom? Gente, ficou super grande. Eu acho que é o maior vídeo que eu fiz. Ou então eu teria que dividi-lo em 2 vezes. Talvez eu venha aqui falando de novo sobre coisas que acontecem no ambiente de trabalho. Mas por hora, gente, isso aqui é como uma palestra, como uma aula. Se as pessoas mudar o comportamento disso aqui que eu falei, olha, o ambiente de trabalho não vai ser um céu. Porque sempre vai ter alguma coisinha errada, algum aborrecimento. Mas vai ser, gente, vai ser diferente, vai melhorar. E você, ao invés de sair da sua casa e dizer, eu vou ter que ir lá para aquela empresa, com aquele povo, com aquele ambiente, você vai ficar alegre. Quando você acordar, você vai abrir seu olho, colocar sua melhor roupa, se arrumar e dizer, eu vou para um lugar que eu amo, que eu faço o que eu gosto, onde eu sou amado, onde eu sou respeitado. Tá bom? Muito obrigado. Deixa seu like aí, curta. Me diz aí, você tá passando por isso? Você é essa pessoa inconveniente? Você conhece alguém que é inconveniente e sua língua tá coçando para você poder chamar a atenção da pessoa? Você sabe a maneira certa de chamar a atenção? Fala aí comigo, deixa aí nos comentários. Até mais.